Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast RTC. Hoje vamos falar sobre conforto animal associado à produção de sólidos. Eu estou acompanhada da doutora Natália Maris Bastos, coordenadora de projetos aqui da CCGL, doutora Alessandra Bride, que é pesquisadora na área do leite, e também do Adriano Sedon, que é nosso convidado de hoje, ele que é referência nacional em ambiência e pioneiro na implantação do sistema Compost Barn no país. Antes de começarmos o assunto se você que está nos acompanhando não segue a RTC no Instagram, no YouTube, no Spotify, nos acompanhe aí sempre com conteúdos atualizados e também informações técnicas relevantes para ti aí que trabalha diretamente com o agronegócio. E aí, para a gente começar essa nossa conversa, eu vou acionar a Natália, que vai nos falar um pouquinho mais sobre o nosso convidado e também introduzir o nosso assunto. Na verdade, eu acho que para poder falar sobre o nosso convidado, então eu questiono a ele, então, né? Adriano, obrigada, né, mais uma vez. Obrigado. Pela presença, né, de estar aqui conosco. E você é médico veterinário, né? Sou veterinário. De formação. E hoje trabalha principalmente com a questão, né, do resfriamento dos animais, trabalhando em ferramentas para amenizar o estresse térmico, né, de vacas. E como é que foi, assim, se possível, nos conta um pouquinho da sua trajetória, como você, né, um veterinário, e como foi até chegar nesse momento de trabalhar com o resfriamento, tá com essas vacas, assim, utilizando essas ferramentas para diminuir, né, o estresse térmico. Aonde foi que como é que foi a sua caminhada até o presente momento, assim? Então, eu comecei trabalhando nas fazendas de leite, né? Dando assistência na parte reprodutiva, em gestão, na parte clínica. E fui migrando mais para a área de biotecnologia. Então, comecei a fazer ultrassonografia, depois transferir embrião, fazer fertilização in vitro. E eu percebia que todas as fazendas enfrentavam um grande desafio no verão. Então, quando começava a esquentar, começava a chover, começava a ter problema de barro, a gente realmente perdia muita produção, reprodução, né, e sanidade das vacas. E eu já tinha algumas fazendas de freestall, já estava começando a desenhar alguma coisa de freestall, mas eu sentia que a gente tinha que ter um sistema que, quem sabe, fosse mais fácil de implantar, ou que fosse mais barato, mas que fosse alguma coisa que também mudasse um pouco o conceito de confinamento. Em 2011... eu trouxe o compost para o Brasil. Eu e o meu sócio na época, o Leonardo Dantas, trouxemos o compost para o Brasil e plantamos lá numa fazenda chamada Santo André, ali em Tararé, São Paulo, fronteira com o Paraná. Era uma fazenda até de gado cimental. A gente tinha um gado Fleck V cruzado com holandês e tinha, assim, facilidades de implantar. Eles eram uma fazenda madeireira, então a gente tinha madeira para fazer galpão, já tinha uma pista de alimentação, e lá a gente fez o primeiro. E aí, já em poucas semanas, a gente já começou a colher bons resultados. Em mais 2, 3 meses, a gente já estava fazendo o segundo, né? E aí, os nossos clientes começaram a se interessar e fomos fazendo vários composts, começamos a espalhar a tecnologia. Mas eu percebia que ainda a diferença de inverno e verão existia. E aí foi que eu entendi que eu precisava resfriar as vacas de uma maneira eficiente, porque senão a gente ainda ia continuar com os mesmos problemas. Em patamares menos piores, né? Principalmente quando a gente pensa em produção de leite, em conforto de cama de vaca, em saúde de cascos, mas assim, principalmente a reprodução, a gente apanhava muito ainda. E aí foi que eu fui atrás de como resfriar vaca, né? E aí vim estudando. Na época eu conheci o Israel Flemmenbaum, que depois veio a ser meu sócio aqui na Calculin, que é a referência no mundo em resfriamento de vaca, né? Um professor israelense que está aí desde 1980 trabalhando com isso, um dos principais responsáveis por transformar Israel na maior média do mundo, né, por vaca. E eu fui incorporando as tecnologias que eles já tinham desenvolvido lá. E como o Brasil tem algumas características
muito boas, quer dizer, a gente geralmente não tem problemas quanto a água nas fazendas, a gente não tem problemas quanto a quantidade de dejetos que a gente pode produzir, porque a gente geralmente tem áreas extensas quando a gente compara as nossas fazendas com outras fazendas, por exemplo, em Israel ou na Europa. A gente pode incrementar o que eles estavam fazendo e até melhorar os sistemas que eles tinham no passado. Então, assim, hoje a gente consegue entregar resultados tão bons ou melhores do que eles têm lá com as adaptações que a gente fez das nossas próprias características, né? Sim. Você comenta bastante assim a questão da reprodução, né? O que de dificuldade que você via que lhe fez pensar que oferecer maior conforto a gente conseguiria melhorar essa questão da reprodução nas fazendas? Eu acho que, como qualquer veterinário, né, que trabalhava com reprodução, eu sempre tive muito focado em melhorar protocolo, em pensar na sanidade, né, da vaca, tudo isso. Mas eu comecei a entender que essas diferenças de verão e inverno, elas estavam presentes. E se eu não melhorasse aquele ponto, não ia ter protocolo mágico, quer dizer, eu não ia conseguir melhorar qualidade ósseo, tempo de ovulação, uma série de outras coisas, né, ambiente uterino, que a gente, se você deixar a vaca em estresse térmico, vão acontecer. Então, eu acho que foi a própria percepção que a gente não tem uma saída a não ser diminuir o calor endógeno da vaca. E essas consequências assim da reprodução, você comentou sobre o ambiente uterino. O que a gente teria aí de consequências relacionadas ao estresse térmico por calor? Quando mais a gente estuda, mais a gente entende que leite é um ciclo fechado. Não tem ponto da produção leiteira, né? Seja em vaca em lactação, seja em recria, que se você fizer mal ao animal, não vai interferir em toda a produção. Pode ser imediato ou pode ser mais a longo prazo, mas a gente vai interferir. Então, quando você pensa no ambiente uterino, a gente tem que começar lá quando ainda a vaca está gestante. Quer dizer, período seco, pré-parto, como que isso daí vai influenciar todas as doenças periparto que acontecem. Então, você vai aumentar retenções, metrites, se essa vaca tiver estresse térmico. Você vai ter metrites piores, um tempo para esse útero evoluir, né? Uma infecção muito mais pesada. E aí você cria um ambiente uterino pior para a anidação desse embrião no futuro. Né? A própria nutrição desse embrião numa vaca em estresse térmico, o crescimento desse embrião vai ser pior. Então, você passa a ter menos... diminui essa taxa de concepção, mas e também aumenta o número de mortes embrionárias. Então, a gente perde dos dois lados. Então, são tantos pontos, né, quando você pensa na reprodução, eu digo que a reprodução, quem sabe, seja o ponto mais sensível, né, ao estresse térmico, e geralmente é a maneira que eu tento mais avaliar as fazendas quanto a se elas estão fazendo um bom trabalho resfriando vaca ou não. Então, hoje, quando eu vou avaliar uma fazenda, eu não olho só se a produção de leite foi estável ao longo do ano. Eu olho principalmente se a taxa de concepção foi estável ao longo do ano. Porque ela remete a tantos pontos, né? Desde da qualidade do ósseo, da expressão gênica dele, da fertilização desse ósseo, do crescimento embrionário. Tudo isso, né? Tem tantos pontos que eu acho que quem sabe, uma dos pontos que a gente tem que mais prestar atenção dentro de como o estresse térmico impacta a produção. Sim, e você comentou ali, né, nesse impacto na taxa de concepção. Será que então nós teríamos um período dentro do ano que seria o ideal de nós emprenharmos essas vacas e não precisarmos nos preocupar com o estresse térmico ou com o conforto desse animal? Essa estratégia, muita gente falou sobre essa estratégia, né? Vamos emprenhar vacas em certas épocas e não. E a verdade é que
quando eu sempre olhei a parte financeira também das fazendas e me preocupa muito o fluxo de caixa. Então, eu penso que a gente tem que ter a mesma quantidade de leite todos os meses, e para isso a gente precisa ter vaca parindo todos os meses. Então, não adianta a gente criar estratégias de eu vou emprenhar uma vaca só numa época do ano e não vou emprenhar em outra. E o que acontece é que a melhor época de emprenhar a vaca, quando você não resfria ela adequadamente, é o inverno. Só que toda vez que você emprenha vacas no inverno, elas vão fazer pré-partos no verão. E aí você vai ter um impacto muito grande, não só na vaca, não só na produção de leite, nas doenças periparto que aquela vaca vai ter, mas você também vai ter um impacto muito grande na progênie. Então, assim, a estratégia não é deixar o verão lá e só produzir leite em uma época do ano. A estratégia é eu realmente criar sistemas que eu consiga resfriar a vaca adequadamente e que ela não sinta o impacto do verão em nenhum período, né, da vida dela. Então, certeza. Acho que é muito mais inteligente isso. O investimento em resfriamento ele é muito barato perante o retorno que ele te dá, é relativamente simples de fazer, e qualquer fazenda que comece a fazer da maneira adequada e que realmente esteja colhendo os resultados, resfriar a vaca vira quase uma religião. Adriano, até aproveitando, pegando esse gancho, né, esse entendimento de que o retorno ele vai vir, como é que seria esse retorno, assim? Então, por exemplo, a gente faz um investimento de resfriar a vaca, de pensar em resfriar esse animal no pré-parto. Como é que seria esse retorno, assim? A gente já tem dados de que, analisando, né, fazendo esse investimento num pré-parto, de trazer mais esse conforto para esse animal, resfriar esse animal, a gente consegue melhorar o quê? Assim, produção de leite? Como é que seria isso? Eu acho que a primeira coisa quando a gente pensa no negócio leite é que resfriar vaca, em média, significa uns R$3.500 a mais por vaca por ano. Então, o primeiro impacto é econômico, e a gente produz leite para ganhar dinheiro, né? Então, assim, dar realmente uma resposta para o produtor que ele vai ganhar mais dinheiro, muito mais dinheiro, né? Agora, a maneira que a gente consegue ganhar dinheiro é porque, primeiro, nós vamos ter uma produção de leite estável ao longo do ano. Então, você não vai ter essas variações que a gente vê de fazendas que chegam em agosto, setembro com 40 de média, e quando você vai ver em fevereiro elas estão com 32 ou 30, né? Então você tem uma produção estável ao longo do ano, e essa produção fica no pico produtivo histórico da fazenda do inverno. Então a gente consegue segurar as médias do inverno durante o verão. Esse é o impacto mais rápido, né? Você tem um impacto muito grande também em diminuir as doenças que o rebanho tem, principalmente aquelas doenças periparto, né? Então você consegue ter maior longevidade de vaca. Então você vai ter menos metrite, menos cetose, você vai ter vacas deitando por mais tempo, então cascos mais saudáveis. No final, tudo isso, quando você pensa em todas essas doenças, elas refletem como longevidade de rebanho. E essa longevidade de rebanho é muito impactante, porque se eu tenho vacas mais longevas, eu cresço mais rápido. Se eu cresço mais rápido, eu ganho uma escala maior. Então, do ponto de vista reprodutivo, quer dizer, se eu consigo emprenhar a vaca, eu tenho um DEL mais estável. Um DEL mais baixo, mais estável. Se eu consigo emprenhar a vaca, eu tenho menos vacas secando vazias, eu tenho menos descarte de vacas, né? E quando você pensa mais a longo prazo, ainda você tem os impactos na progênie. Então, hoje a gente sabe que uma bezerra que foi gestada sob estresse térmico, ela vai nascer mais leve, com uma pior capacidade de absorver colostro, ela vai morrer mais até o final da primeira lactação, ela vai produzir menos leite na primeira lactação, e hoje, com os últimos trabalhos que estão sendo publicados,
a gente sabe que ela vai produzir menos leite na vida inteira produtiva dela. Sim. Então, e são perdas extremamente significativas. A gente está falando aí por volta de 750 até mais quilos por lactação, né? E hoje ainda a gente sabe que a filha dessa bezerra, quer dizer, a neta daquela vaca que passou estresse térmico, também vai ser menos produtiva. Então você tem um impacto que ele passa entre as gerações. Então, muitas vezes as fazendas estão fazendo melhoramento genético, investindo em sêmen de alta qualidade e embrião, e estão perdendo um volume maior do que elas conseguem agregar geneticamente. Então, hoje a gente sabe que para colocar 500 quilos numa lactação por genética é muito difícil, né? Agora, você perder 500 quilos por estresse térmico de uma geração para outra, né, por esses efeitos epigenéticos, é muito fácil, muito fácil. Então, quando eu falo que um resfriamento pode agregar R$ 3.500 por lactação, eu não estou falando ainda desses efeitos. Não estou falando dos efeitos entre as gerações. Eu estou simplesmente falando de produção de leite, reprodução. Não estou colocando quanto que é o impacto de você crescer mais o rebanho. Não estou colocando de uma série de ganhos sanitários que esses animais vão ter, né? Então, assim, a gente tem muito mais problemas com estresse térmico do que a gente consegue imaginar. No final, estresse térmico, ou a produção de calor pela vaca, é o grande limitante para as nossas vacas. Então, as fazendas que entenderam isso e que começaram a resfriar de maneira adequada, elas estão cada vez fazendo médias maiores. E o interessante é que a gente não está ganhando leite só no primeiro ano, quando a gente começa a resfriar. A gente tem ganhado no segundo, no terceiro ano, quer dizer, a gente vê que é um efeito cumulativo e você vê essas fazendas aumentando as médias ao longo de um grande período. E é isso daí que está fazendo se diferenciarem de médias de 30 e poucos litros, e a gente começa a ver fazendas aí chegando em 50 e poucos litros, né? Algumas ultrapassando isso. Sim. E em relação a essa composição do leite, né? A gente tem algum impacto nisso? Pensando em sólidos, né? Tem um impacto muito grande. Tem dados oficiais das variações de gordura e proteína, né? Todos esses dados que são coletados. Então, a gente sabe que, em média, o Brasil no verão perde 0,5 ponto percentual de gordura e 0,2 de proteína, né? Quando você pensa em 0,5 ponto de gordura, né, é muito importante, é muito dinheiro que a indústria está deixando embora. Proteína também, né? Quando você somar os dois, então fica um volume gigantesco. E para o produtor, quer dizer, ele está perdendo 0,5 ponto de gordura, ele está perdendo 0,2 de proteína, e muitas vezes ele está olhando o ponto errado. Ele muitas vezes está reclamando da nutrição por causa dessas perdas, né? Ou está procurando algum culpado. Sim. E não está olhando que é o estresse térmico, que todo verão a gente tem um mundo de dados para mostrar isso, né? Todo verão ele tem essas perdas. Sim. A produção de leite, a gente sabe que é sazonal, mas assim como também a produção de sólidos. E aqui dentro da CGL, né, dentro do nosso programa, há o sistema de pagamento por quilos, né, de gordura e proteína. Então, a gente já percebe um impacto e o produtor também percebe um impacto no bolso. Afinal de contas, acaba que o valor, ele muitas vezes pode, né, decrescer, mas também tem a questão atrelada à CCS, né, que a CCS funciona como um agente penalizador do preço, vamos dizer assim. E o que você vê assim, a respeito disso? Não só da questão da gordura e da proteína por estresse térmico. Os índices assim, de CCS sazonais também, sim, verão versus inverno. Eu acho que tem 2 pontos. Um
o que a gente falou de sazonalidade de produção. Isso daí também pesa muito para a indústria. Quer dizer, se você está com uma indústria que está coletando 1 milhão de litros dia no inverno e no verão cai para 800 mil litros dia, essa fábrica vai ter capacidade ociosa e vai aumentar o custo unitário, né? Então, assim, você manter uma produção, um volume de produção, né, de captação constante também é importante para a indústria. Então, é importante para o fluxo de caixa do produtor, mas é importante para a indústria também. Agora, em termos de CCS, a gente tem que levar em consideração que o estresse térmico ele vai deixar a vaca, de maneira geral, mais inflamada e vai aumentar o nível de CCS em até 100 mil células somáticas. Então, você tem essa variação verão e inverno, e não é porque o ambiente está sendo pior para a vaca, ou você tem mais lama, tudo isso. Soma-se a isso quando você tem um ambiente ruim, quando você não tem uma vaca confinada, tudo isso. Mas um aumento de 100 mil células somáticas por estresse térmico é muito comum. Né? E aí você começa a pensar em célula somática e nas interações que célula somática, por exemplo, tem com a reprodução. Sim. Então, você está tendo uma piora reprodutiva porque houve aumento de célula somática, porque está o reflexo dessa vaca mais inflamada. Então, é o que eu falei no início, quanto mais a gente estuda, mais a gente entende que isso daqui é um ciclo fechado e que a gente não pode descuidar em nenhum momento, porque a vaca vai cobrar da gente. Mais hora ou menos hora, ela vai cobrar da gente. E, Adriano, a gente está comentando aqui, né, sobre todos os impactos, então, do estresse térmico sobre a vaca, sobre a bezerra, sobre a filha, a neta, sobre a qualidade do leite, a produção de leite. Mas qual seria, assim, a solução, né? Quais estratégias que a gente poderia pensar em conjunto para implementar dentro de uma propriedade, para fazer com que todos esses fatores, né, sejam minimizados, porque a gente vai minimizar o estresse térmico desses animais? Primeiro, eu acho que realmente conseguir transmitir para o produtor como que o estresse térmico impacta, né? E como que a gente e criar essas estratégias para cada propriedade. Você tem vários sistemas produtivos, né? E eles têm que ser levados em conta, a característica de cada fazenda. Mas a primeira coisa que a gente pensa para reduzir esse estresse térmico é sombra e água. Quer dizer, se eu não tirar a vaca do sol, né, eu não consigo reduzir o problema de estresse térmico. A primeira coisa é criar sombra. Claro que você tem um sistema confinado, você já resolveu o problema de sombra, né? Mas quando você tem um sistema semi-confinado, um sistema pasto, você tem que criar essas estratégias, seja com sombrite, seja com uma área arborizada, mas você tem que criar alguma estratégia para tirar essa vaca do sol. E água, né? A gente tem que lembrar que leite é 87% de água. Então, a gente tem que conseguir fornecer água de qualidade num bebedor limpo para essa vaca. Uma vaca, aí isso dos seus 40 litros, sem estar em estresse térmico, toma 100 litros de água por dia. Se essa vaca ficar em estresse térmico, praticamente você dobra esse volume. Então, assim, fornecer água de qualidade para as vacas. Acho que esses são os dois pontos essenciais. Sem isso, a gente não pode começar a discutir realmente o resfriamento desse animal, né? Mas quando a gente vai pensar, já entra na fase, a gente já resolveu esses dois pontos e a gente vai falar de resfriamento, basicamente o sistema que a gente usa hoje, o sistema mais comum e que funciona em qualquer clima brasileiro, é o sistema direto, que é a aspersão, né? Então molhar a vaca e ventilar ela. E o processo é bem simples. Você quer encharcar a vaca, você quer quebrar a barreira de isolamento térmico do pelo, fazer com que essa água chegue na pele da vaca e uma vez que essa vaca está encharcada, está bem molhada, você ventila ela para evaporar essa água e roubar o calor. Então, assim, é um sistema clássico, bem estabelecido e que o que ele requer do produtor é um investimento que não é tão alto, que retorna no primeiro ano de investimento e que ele vai demandar de um pouco mais de trabalho durante o verão. Porque você vai ter que realmente estimular essa vaca a ir para o resfriamento. Né? Então, hoje, o que a gente cria é na fazenda, é não só pensar o projeto da instalação de estudo, mas é
criar os protocolos operacionais. Eu acho que não dá para falar de leite sem falar de gestão. Então, criar esses processos, né, é extremamente importante e você conseguir medir eles, né, e realmente transformar ele em algo constante, né, durante algo que seja corriqueiro, né, na fazenda. Então, eu diria que a gente precisa fazer com que o produtor realmente entenda o que ele tem que fazer, tanto na parte física quanto na parte de gestão dos processos, para ele realmente zerar o problema de estresse térmico. Uma vez que ele entendeu isso, uma vez que ele implantou, eu falo que vira religião. As fazendas nunca mais vão deixar de fazer. Aí que nem você comentou da água, né? Extremamente importante, e sombra. Quais seriam os pontos onde eu posso oferecer água para esses animais, onde eu devo oferecer água para esses animais? E também dentro do resfriamento, aonde que eu resfrio essas vacas, né? Eu tenho uma fazenda que eu tenho sombra já. Como que a gente pode... De maneira geral, quem sabe o lugar que a gente tinha que pensar primeiro em água para beber e não pensa, tem poucas fazendas que têm isso implementado, é na saída da ordenha. Vai ser a hora que a vaca tem mais necessidade de tomar água. Então, saída de ordenha é um ponto essencial da gente colocar água, né? E aonde a vaca está presente. Então, se você está falando de um sistema pasto, você tem que ter bebedouro em todo o piquete. Se você está falando de um sistema semi-confinado ou confinado, você tem que ter água o mais próximo possível das vacas. Sistemas de compost no corredor de alimentação. Freestall você pode pôr entre os corredores, entre as praças, ou no corredor de serviço, no corredor traseiro. Mas, de maneira geral, a gente tem que oferecer de 6 a 9 centímetros. Eu geralmente arredondo para 10 centímetros lineares de lâmina d'água por animal. Um bebedouro para cada 20 vacas no máximo, né? Então, meu padrão geralmente é fazer bebedouros de lâmina d'água de 2 metros para cada 20 animais e distribuir ele equidistante, quer dizer que as vacas possam criar as estratégias de tomar água e que elas tenham facilidade de chegar nos bebedouros, né? Sim. Que você mesmo que tenha vacas dominantes em um bebedouro, essas vacas mais submissas consigam ir e achar os outros bebedouros. Então, acho que esse são os locais que a gente tem que pensar em água. Agora, quanto ao resfriamento, basicamente tem 2 pontos que a gente vai fazer o resfriamento. Um na sala de espera, e que se aplica à imensa maioria das fazendas. Então, todo mundo que tira leite tem uma sala de espera. Essa sala de espera provavelmente já tem sombra, né? Tem um piso adequado para o manejo de dejeto. Então, fica fácil de você colocar o resfriamento. E também tem uma coisa da sala de espera, que você não tem uma sala de espera para todos os animais da sua fazenda, geralmente, para todas as suas vacas em lactação. Ela geralmente é para um lote. Então, é um espaço mais reduzido, onde o investimento é mais barato. Então, assim, eu consigo fazer um investimento menor e contemplar todos os animais, né? O outro ponto é corredor de alimentação. Então, as vacas vão comer aí por volta de 5 horas e meia por dia. E você pode usar o corredor de alimentação, deve usar o corredor de alimentação para resfriar esses animais. Fazendo um paralelo com o nosso comportamento, né, quando a gente está comendo, se você estiver comendo num dia frio, né, ou num restaurante que tem ar-condicionado, você vai comer melhor, você vai comer mais, né, do que se você estiver num lugar muito quente. As vacas da mesma maneira, se você resfriar elas na linha de coxo, elas vão comer mais, né? E claro que você está utilizando melhor o tempo da vaca. Exato. Então, a questão de aonde eu vou escolher, né, começar o sistema da minha fazenda depende muito da capacidade de investimento, mas também do tempo hábil que eu tenho para essa vaca estar lá. Então, quando eu tenho uma vaca que tem uma ordenha muito rápida, que ela passa muito rápido pela sala de espera, talvez a sala de espera não seja o melhor investimento.
E aí sim a linha de coxo. De maneira geral, a gente tem que resfriar vacas por volta de 1 hora, mínimo 45 minutos. Então a gente tem que criar estratégia para que esse animal fique lá. Não é toda a sala de espera que você vai ter tempo hábil do animal ficar 45 minutos, principalmente quando a gente está falando de fazendas aqui do sul, fazendas familiares, fazendas que têm um número aí menor de animais, e que a ordenha tem que ser muito rápida porque as pessoas têm outras tarefas a fazer. Então, geralmente, as fazendas menores têm que investir em equipamentos grandes, proporcionalmente grandes para ela, para conseguir fazer a ordenha em 1, 2 horas e as pessoas terem trabalho de cuidar das terneiras e fazer a dieta das vacas e todos os afazeres de uma fazenda normal. Então, assim, nesse momento, a linha de coxo pode ser uma solução melhor. Então, acho que a ideia é conseguir realmente transmitir o conhecimento para os técnicos, para as fazendas, para eles tomarem essas boas decisões e fazerem investimentos realmente sábios, né? Investimentos bem pensados. Com certeza. Mas, Adriano, a gente está comentando justamente sobre essa questão da água, de resfriar esses animais e a questão até do próprio investimento, assim. Mas, justamente, para que isso, para que a gente tenha um retorno, né, sobre esse investimento, que na verdade é o principal, né? É justamente isso que nós estamos conversando aqui. A gente precisa garantir que esse resfriamento aconteça de forma eficiente, né? E como você vê assim que a gente pode medir isso no dia a dia da propriedade? Como garantir que tanto a água, seja por aspersão, né, no caso, ou até mesmo os ventiladores, como garantir que a gente consiga fazer com que isso chegue realmente para a vaca e que resfrie esse animal? Eu acho que a primeira coisa é você criar um projeto, né, criar um desenho que realmente contemple a quantidade correta de equipamento. O que a gente não pode fazer, que comercialmente você vê muito sendo feito a campo, é que para atingir o orçamento que o produtor quer, o que ele imagina, ou que ele tem capacidade de pagamento, vai se tirando equipamento. Então, a coisa que a gente vê mais no campo é um subinvestimento. Às vezes ele fez um investimento na sala de espera e na linha de coxo, e os dois foram mal feitos, os dois estão subdimensionados. Então, começa com um projeto. Realmente, quanto de vento eu preciso? 3 metros por segundo. Então, eu preciso de uma quantidade correta de ventiladores, não tem como tirar ventilador. Né? Eu preciso molhar a vaca rápido. Então, eu preciso de uma linha de aspersor, numa linha de coxo, por exemplo, um aspersor a cada 1,5 metro. Eu não posso fazer mais distante. Eu preciso da altura correta dessas aspersores, da pressão correta, né? Então, é um projeto técnico. Eu preciso fazer da maneira adequada. Agora, como a gente sabe que o que foi implementado está funcionando ou não? Primeira coisa, a gente tem que garantir, então, que tenha vento e água. Então, eu tenho que garantir que a vaca está sendo molhada e que quando eu encosto na vaca, a água migra entre os meus dedos. Quer dizer, depois de molhar a vaca, ela realmente está encharcada. Eu tenho que medir a velocidade de vento com anemômetro, um aparelho simples que você compra no Mercado Livre, barato, que eu tenho 3 metros por segundo em cima da vaca, no lombo dela. Então, essas, vamos dizer, são as medições mais técnicas. E depois eu preciso ver o comportamento da vaca. Então, a primeira coisa que a gente vê quando a gente começa a resfriar a vaca é o comportamento dela. Depois que ela foi resfriada, numa linha de coxo, por exemplo, ela vai deitar. E ela passa bastante tempo deitada. Né? Quando a gente resfria a vaca, por exemplo, numa sala de espera e ela sai para o coxo, esse coxo já está com comida, você vê ela comendo com vontade. Não vê ela beliscando, vê ela comendo com vontade. E aí você vai ver, então, ingestão de matéria seca. Essas vacas passaram a comer mais. Né? Você vai acompanhar os índices zootécnicos. Né? Então, ingestão de matéria seca e produção de leite são coisas que melhoram rapidamente. Os índices reprodutivos, né? Principalmente taxa de concepção, eles levam 2, 3 meses para começar a melhorar. Mas você também vai acompanhar esses dados. E aí,
tem as medições que a gente consegue fazer em termos se aquela vaca está ou não em estresse térmico. Você tem uma alta correlação entre frequência respiratória, né, e estresse térmico. Quer dizer, eu observo minha vaca, pego meu celular, cronometro 1 minuto, vejo quantas vezes ela está respirando. A vaca entra em estresse térmico a partir de 60 movimentos respiratórios. Com 80 movimentos respiratórios, ela está em muito estresse térmico, né? Então, aí o que a gente precisa fazer é realmente observar a vaca e ver se está funcionando. E aí tem outros métodos eletrônicos de medição que estão associados, por exemplo, com os colares, né, a medir a frequência respiratória da vaca, ele faz esse trabalho pela gente, e os data loggers, que são esses termômetros intravaginais, que são a minha principal ferramenta de trabalho para ver se realmente o que eu fiz de projeto, de instalação de equipamento está realmente funcionando. Então a gente mede a temperatura da vaca, intervalos aí de 5, 10 minutos, durante 48 horas mais ou menos, e aí a gente sabe se realmente abaixou a temperatura da vaca, se o resfriamento está sendo efetivo, quer dizer, depois da vaca resfriada, por quantas horas está durando esse resfriamento, quer dizer, por quantas horas ela permanece abaixo da linha de estresse térmico, se aquele horário é o melhor para resfriar a vaca, ou se eu preciso agregar mais um banho por dia, quantas sessões diárias eu vou fazer. Então, aí é uma ferramenta realmente técnica para quem trabalha com isso, conseguir customizar o resfriamento para a fazenda. Hoje, aqui, até inclusive no podcast, você comentou de molhar a vaca em torno de 40 minutos no mínimo, né? Isso. 45. 45 minutos. Mas tem também uma recomendação, assim, ao seu ver, que a gente precisaria fazer esse mínimo quantas vezes ao dia, mais ou menos? 1, 2? A grande questão é a seguinte, qual que é a nossa produção? Quanto maior a nossa produção, maior a necessidade de se resfriar a vaca. Então, quando a gente pensa aqui que vocês têm produtores muito bons, com uma média elevada, né, a gente tem que pensar que 3 resfriamentos por dia, por exemplo, durante as ordenhas, eles apresentam uma melhora, mas eles não resolvem o problema. Então, geralmente, para essas fazendas que estão com 35 de média, né, que é bem comum aqui na região, 5 resfriamentos por dia é um número que você começa a ter resultados muito palpáveis, né? E aí a gente começa a ver fazendas que têm médias muito superiores a isso. Então, tem fazendas hoje que a gente está resfriando vaca 7 vezes por dia. Então, a quantidade de vezes vai depender da produção, né? Obviamente, do estresse térmico daquela época do ano. Então, você pode ter um protocolo mais de primavera, por exemplo, e um bem mais intensivo para o verão pesado, né? Ali para dezembro, janeiro, fevereiro. Então, você pode criar diferentes protocolos. Mas, em média, eu diria que 3 banhos por dia para você ter um resultado, começar a ter um resultado mensurável, e 5 banhos por dia para você realmente ter algo mais palpável, dado as médias da região e o estresse térmico, né, as características de clima da região que são bem desafiadoras, né? E assim, a vaca, você fala assim que dependendo da produção, da média de produção dessa vaca, ela precisa ser resfriada mais vezes, né, por um período maior e ser trazida para esse resfriamento um maior número de vezes. Mas e por que ela esquenta mais? Ela esquenta mais uma vaca que produz mais leite? Sem dúvida. Assim, fazendo um comparativo, né, acho que fica bem palpável para todo mundo. Uma vaca seca produz o calor de 9 lâmpadas, daquelas de 100 watts incandescentes antigas que a gente tinha em casa, né? Para cada 4,5 litros de leite que ela produzir, você agrega mais uma lâmpada, você agrega mais 100 watts. Então, uma vaca de 45 litros produz o calor de 19 lâmpadas, 1.900 watts, que é o mesmo calor que um forno a gás produz. Então, quando a gente pensa em
em médias maiores, né, você vai agregando calor, porque o próprio metabolismo, principalmente ruminal, produz esse calor. A beleza da vaca, que é o rumen, essa grande câmara de fermentação, é responsável por produzir muito calor. Então, você tem um animal que tem uma maior ingestão, que tem um metabolismo ruminal mais acelerado, que você está colocando mais energia para dentro dessa dieta, e você vai produzir mais calor. Então, quanto maior a nossa produção, maior o desafio de resfriamento. Por isso que essas fazendas que a gente tem produções muito altas, a gente resfria 7 vezes por dia. É por isso que a gente está resfriando a vaca às vezes 2 horas da manhã, para garantir uma temperatura boa dessa vaca ao longo de todo o dia. Mas, e daí, Adriano, resfriar a vaca, imagina, dar banho, né, nessas vacas 6 vezes por dia, como você já comentou. Mas qual o volume de água, então, que a gente acaba usando para isso? Assim? Quanto que essa vaca acaba consumindo para a gente conseguir fazer esses banhos? Eu gosto de brincar e falar que é 0. E é 0 pelo seguinte: uma vaca, vou pensar uma vaca aqui da região, uma vaca boa, aí produzindo 40 de média, se ela tiver sem estresse térmico, no dia do nosso inverno bom aí, ela toma por volta de 100 litros de água por dia. Se ela estiver em estresse térmico, no nosso dia aqui na região de dezembro, ela vai praticamente dobrar essa ingestão. E para você resfriar uma vaca em sala de espera, linha de coxo, de maneira racional, um projeto bem feito, você vai gastar por volta de 110 litros. Então, de uma maneira ou de outra, você vai gastar 200 litros de água por dia com cada vaca. Seja para ela beber essa água, ou seja para você usar metade dessa água para resfriar ela. Então, para a fazenda não muda. É simplesmente, acho que existe um mito muito de que o resfriamento gasta muita água, porque, de maneira geral, ele é feito com pouca eficiência. Então, a partir do momento que você resfria a vaca bem e que ela aumenta a produção, e que você realmente está fazendo bem pela vaca, a ingestão de água cai, né? A água de bebida diminui. Então, assim, você não vai gastar expressivamente água a mais. E o grande questionamento é o seguinte: o que é importante? É água por vaca dia ou é água por litro de leite produzido? Porque aí, quando você olha essa razão, né, litro de água por litro de leite, resfriar a vaca se torna muito interessante. Faz sentido. E assim, em relação a investimento, né? Como que a gente poderia direcionar o investimento para iniciar esse processo de resfriamento na fazenda? Porque eu vejo que todo mundo se preocupa muito em resfriar a vaca em lactação. Será que ela é a categoria mais importante, né, para iniciar? Acho que toda fazenda, todo produtor sempre tem um foco muito na vaca em lactação, porque existe uma certa obviedade, né? Sim. Isso daí. Com certeza. Mas quando a gente começa a olhar o impacto do estresse térmico e do conforto de maneira geral em cima do período de transição de vaca seca, vaca pré-parto, vaca pós-parto, a gente vê que o investimento se paga muito mais rápido nessas categorias. Então eu brinco, né, toda vez que eu estou palestrando aqui, que ninguém entra na agência da Sicredi ou qualquer banco e pergunta qual que é o pior investimento que você pode fazer. Todo mundo chega lá e pergunta para o gerente qual que é o melhor investimento, onde você vai ganhar mais. E o melhor investimento em termos de conforto, seja para criar um confinamento, um freestall, um composto, seja para resfriar a vaca em cima de vaca seca, pré-parto e pós-parto. Porque aí entra naquilo que a gente falou. Eu vou diminuir muito todas as doenças periparto. Eu vou ter uma vaca que vai ser muito mais produtiva na próxima lactação e eu vou ter um impacto muito grande na progênie. Então, você começa investindo nessa categoria. E em muitas fazendas, que a gente está super lotado, eu prefiro tirar o último lote de lactação
mas nunca vou mexer nesses lotes que eu falei. Eu prefiro tirar ele de um galpão e para dar espaço para a vaca seca, pré-parto e pós-parto. Então, assim, é a mesma coisa com resfriamento. Você vai começar resfriando esses lotes. Numa fazenda que eu estou resfriando só na sala de espera, o que eu tenho feito é que eu tenho trazido esses lotes para tomar banho também na sala de espera. Então, seja antes da ordenha, né, ou depois. Então, geralmente na ordenha da manhã e na do meio do dia, eu faço o resfriamento desses lotes secos depois da ordenha, e à noite eu faço antes, né? Mas eu tenho trazido esses lotes na sala de espera para tomar banho também. Né? Então, quem me acompanha no Instagram vai ver que tem, às vezes, eu filmando sala de espera e esses lotes chegando para tomar banho, o pessoal lavando o equipamento, né? Enquanto o pessoal vai lavando o equipamento, estão lá as vacas secas e pré-parto sendo resfriadas. E, Adriano, assim, quando que a gente começa esse resfriamento? Tanto em época do ano quanto em período do dia, assim... Como é que eu tomo a decisão de falar, não, agora eu preciso realmente dar banho nesses animais ou ligar o ventilador? Como é que funciona? Tem um start, assim? Tem um start e, assim, o start é muito antes do que a gente pensa. Basicamente, as nossas vacas de alta produção, você pode pensar em resfriá-las com 17 graus. Né? As nossas vacas aí com 35... Mesmo durante a noite daí, 17 graus mesmo durante a noite. Independente do horário. Então, mesmo as nossas vacas de 35 litros, aí, as nossas médias um pouco menores, você pode pensar em 18, 19 graus. Então, assim, geralmente a hora que você que você ainda está com frio, que você ainda está com casaco, a vaca já está morrendo de calor. Sim. Então, temperatura boa para a vaca é entre 4 e 14. Então, mesmo na região sul, a gente vai ver que a gente tem que resfriar a vaca aí uns 250 dias do ano, se não mais. Né? E mesmo durante os meses de inverno, você vai ter veranicos que as temperaturas estão altas, ou estão acima do que eu falei. O calor da vaca é muito diferente do nosso calor. Então, quando você sai do inverno e começa a entrar na primavera, e que aí você tem essa alternância, né, dias frios, dias quentes, você tem que estar preparado para começar o resfriamento e parar o resfriamento. Aí, quando você entra no verão, você vai resfriar basicamente todo dia. E, independente da hora, você vai resfriar a vaca. Então, você tem noites quentes, não é porque está à noite que você vai deixar de resfriar a vaca. De maneira geral, eu gosto de criar protocolos simples. Então, uma vez que eu comecei a resfriar as vacas e aquilo está na rotina da fazenda, mesmo que esteja meio limítrofe ali, eu prefiro resfriar o animal. Porque processo é muito importante. O processo para a vaca e para as pessoas. Então, se você começa a deixar a tomada de decisão muito solta, muitas vezes as pessoas vão deixar de fazer. Então, é melhor você pecar um pouco pelo excesso do que pela falta. Então, eu tenho um relato de um produtor que fez todo o sistema de resfriamento em Castro, e Castro é tido como uma região fria. E eu vou dizer que no ano passado a gente deve ter resfriado ou deixado de resfriar em Castro menos de 60 dias. Né? Por quê? Porque criar o processo é tão importante, né? A vaca se acostumou tanto com aquele processo de ir lá e tudo, que mesmo quando a gente está meio limítrofe, a gente está preferindo pecar pelo excesso para manter a rotina da fazenda. Que mesmo assim traz ganhos, né? Eu digo assim, que a vaca é rotina. Então, se você está meio na dúvida se você leva ou não leva ela, mas já está na rotina da vaca, leve. Então, assim, é melhor isso do que você deixar solto. É melhor isso do que você, às vezes, deixar na decisão do funcionário se ele vai ou não fazer. Né? Então, eu prezo muito por continuar as rotinas. E, Adriano,
a gente sabe que muito dos efeitos, assim, do verão, né, que já está chegando aqui, muito dos efeitos do verão é a diminuição do consumo de matéria seca, né? Então, os animais, eles, seja em rebanhos confinados ou até mesmo a pasto, os animais, eles diminuem a ingestão de matéria seca, e que a gente sabe que é uma consequência óbvia para a diminuição da produção de leite, que ocasiona também, né, na diminuição dos sólidos e tudo aquilo que a gente já comentou a respeito até da CCS. Mas a gente já comentou, inclusive, sobre o calor que né, essas vacas geram e tudo mais. Mas, ao seu ver, assim, de acordo com a sua experiência, com os trabalhos, enfim, do seu conhecimento, é só o consumo de matéria seca que tem essa influência? Então, assim, o animal, ele deixa de produzir leite, deixa de produzir sólidos, aumenta a CCS, tem todo o impacto ali na reprodução, porque ele está diminuindo o consumo de matéria seca? Não. Eu diria que tem duas pessoas que têm que gostar de mim. É quem mexe com reprodução e quem mexe com nutrição. Porque um dos grandes desafios que o nutricionista tem a campo é realmente a queda de ingestão, que é um tanto quanto óbvia, né? Então qualquer tratador vai ver que está sobrando comida no coxo, mas um dos pontos essenciais está na queda da eficiência alimentar. Então é muito comum a gente ter quedas de eficiência alimentar na ordem de 200 gramas de leite por quilo de matéria seca ingerido. Então a gente está falando em 4 ou 5 litros de leite a menos pela queda da eficiência alimentar, que está ligado com a vaca usar parte da energia que ela está ingerindo, não para produzir leite, mas sim para se defender do estresse térmico. Então, no sistema imune dela, né, com todas essas perdas que ela tem fisiológicas por causa do estresse térmico. Então, eu brinco muito com os nutricionistas, com as empresas que trabalham com nutrição, é que eles tinham que olhar muito o resfriamento, porque às vezes eles estão fazendo um ótimo trabalho de campo, eles têm um ótimo produto, só que o produto deles perde performance. E aí eles perdem um cliente não pela incompetência deles, mas simplesmente porque o cliente fazenda está interpretando aquelas perdas produtivas como uma baixa da qualidade da ração que aquela empresa fornece. Então, assim, as perdas por eficiência alimentar são grandes, são extremamente significativas. É um dado que é muito bem estudado tanto em suinocultura como avicultura, né? É um número que eles são extremamente atentos e que a gente é muito pouco atento na pecuária de leite. Sim. Né? E assim, o impacto de você colocar 4 litros a mais por eficiência alimentar numa vaca, a gente está falando em 4 litros de leite que entraram sem custo, né? Então, eu simplesmente melhorei a eficiência do animal. E aí, o impacto financeiro na fazenda é maior ainda do que a manutenção da ingestão, né? Então, é alguma coisa que tem que se levar em muito consideração. E assim, Adriano, aqui na nossa conversa, né, a gente fala muito em vaca, né? Vaca seca, vaca pré-parto, vaca pós-parto, vaca em lactação. Mas e como que estão os estudos, ou como que está essa questão em relação a outras categorias, pensando em estresse térmico na terneira, na novilha? E aqui a gente está falando muito sobre o estresse térmico pelo calor, nas vacas, que é o que a gente tem. Mas e o estresse térmico pelo frio, pensando principalmente em terneiras, né? Ainda falta muita informação sobre o estresse térmico na recria, né, em diferentes fases. Mesmo em crescimento de tecido mamário, né, como que isso impacta na vida produtiva desse animal no futuro. Mas assim, você já começa a entender que sim, o estresse térmico impacta nesses animais. Então, hoje, em termos de estresse térmico por calor, eu tenho focado muito em confinar
toda a recria. Então, é tirar ele do sol, né? Prover uma cama boa, um coxo bom, né? E principalmente nas categorias que estão entrando em reprodução, né? Então, vamos falar os animais aí de sobreano, 350 quilos para frente, em resfriar esses animais. A gente tem tido bons resultados com isso daí em taxa de concepção e principalmente manutenção da gestação. Então, quando a gente pensa no investimento que a gente está fazendo em termos de melhoramento genético, né? Em termos de você colocar um sêmen caro, sexado numa novilha, a gente tem tido ótimos resultados quando a gente resfria essas categorias. Agora, as terneiras, elas têm um problema por estresse térmico, por frio também. E aí, a gente pode lançar mão de sistemas para aquecer. Principalmente quando você começa a ter temperaturas próximas a zero ou abaixo de zero. Claro que não são todos os dias, mas o impacto de um dia de estresse térmico por frio pode deflagrar um problema, por exemplo, de pneumonia, alguma síndrome respiratória nesses animais. E aí é muito importante a gente conseguir isolar esses animais do frio. Então, principalmente nas terneiras recém-nascidas, eu tenho usado casinha com aquecimento, né? Tenho usado sistemas de cortinas laterais para evitar que esse ar frio ou que você tenha o vento batendo diretamente nelas e diminuindo a temperatura. Então, você pode usar mais feno nas casinhas para também isolar esses animais. Então, essas são estratégias que o produtor tem que estar pronto. Então, principalmente aqui, quem está no sul do Brasil, tem que levar em consideração esse ponto, né? Falando do Brasil sudeste, centro-oeste, aí é uma preocupação que basicamente eu só tenho com as terneiras recém-nascidas, nos primeiros 2-3 dias. Depois disso, deixa de ser um desafio. Sim. Mas aqui no sul vocês têm que levar em consideração isso daí, né? Agora, estresse térmico por calor em terneiras, o que eu tenho feito, né, é colocado ventiladores não soprando diretamente nelas. Então, eu quero garantir uma troca de ar muito efetiva, né? Uma renovação do ambiente, principalmente para não espalhar patógenos, né? Mas não estou resfriando elas diretamente até a desmama. Sim. Da desmama para frente, aí a gente começa a ter sistemas de resfriamento que podem trazer um impacto. Mas ainda não é minha principal preocupação com a recria. Minha principal preocupação hoje com a recria é confiná-las. E então, tirar elas de sistemas de piquete, de pastejo e trazê-las para o confinamento, porque hoje o principal impacto em termos de custo, né, da reposição, eu garantir que aquela terneira complete a primeira lactação. Não estou falando nem chegar na primeira lactação, é completar a primeira lactação. Então a gente tem que se tornar eficiente em transformar uma terneira de um dia em uma primípara que faça uma boa lactação e que seque bem, que esteja pronto para a segunda. Perfeito. E, Adriano, acredito que até pelo nosso tempo, assim, a gente conseguiu conversar sobre várias categorias, né, dentro da produção de leite e da importância realmente de se fazer o resfriamento desses animais e todos os impactos que vão ter, inclusive até no financeiro da propriedade. Mas se você pudesse, assim, dentro de tudo isso que a gente falou, escolher uma mensagem, assim, para que a gente pudesse frisar, qual seria? Eu diria o seguinte, que eu já vi várias crises do leite, né? E essa daqui não vai ser a última delas, né? E a questão toda é que quem vai ficar é quem é eficiente, é quem entende o que tem que ser feito, que consegue adquirir conhecimento, que consegue se cercar de pessoas competentes e que consegue aplicar a técnica, né, e realmente aumentar a eficiência. Então,
resfriamento é uma condição essencial para qualquer um que queira produzir leite no Brasil e que queira permanecer no negócio e ganhar dinheiro com isso. Então, para as fazendas profissionais, resfriar a vaca é o melhor investimento que você pode fazer, e o investimento que se paga mais rápido. Legal. Excelente. Aí? Isso aí. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada para ti também aí que nos acompanhou, nos levou na carona. Pode, inclusive, ouvir esse episódio quantas vezes quiser nesse assunto que é tão importante, que, inclusive, vai chegar até as propriedades, porque o Adriano, ele conversou ontem com os corpos técnicos das cooperativas, né? Então, assistiu o episódio, gostou, quer assistir de novo, vai ficar salvo tanto no Spotify quanto no YouTube da Rede Técnica Cooperativa. Se não nos segue já, aproveita para nos seguir. Lembrando que a RTC é hoje o segundo maior canal do agronegócio aqui do estado. Então, sempre com informações técnicas, sempre com informações atualizadas e também frequentemente com novos episódios do podcast para você acompanhar. Muito obrigada, Natália, o Adriano, a Alessandra, por terem compartilhado essas informações conosco e até a próxima.